Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos começar a falar de estequiometria, né? Muita gente fica meio apavorado quando escuta esse nome, mas vocês vão ver que a estequiometria é basicamente a proporção, né? A gente vai trabalhar muito com proporção nessas aulas de estequiometria. É necessário prestar bastante atenção também, interpretar bem as questões, né? Os enunciados da questão. Mas vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, é bem tranquilo mesmo, tá? Então, essa é uma aula base para a estequiometria, por isso que eu coloquei estequiometria parte 1. Nós teremos outras aulas, né, para nos aprofundar melhor no assunto. Então, essa é a aula base, então todo mundo precisa assistir essa aula para conseguir compreender, né, as próximas aulas que serão as questões um pouco mais elaboradas, quando a gente começar a falar de rendimento, reagente em excesso, né? Então, é necessário compreender bem essa aula de hoje. Então, vamos lá, galera. O que é estequiometria? Como eu falei para vocês, a estequiometria é o estudo das proporções numa reação química. Por isso que a gente vai trabalhar bastante com proporções, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma reação química e quero saber quanto de reagente eu preciso para formar uma certa quantidade de produto. Para fazer esse cálculo, a gente vai usar os cálculos estequiométricos, né? Então, a estequiometria é isso, é o cálculo necessário para a gente compreender, para a gente encontrar a quantidade de reagentes necessários para formar uma certa quantidade do produto, ou até mesmo quanto de produto será formado a partir da quantidade de reagentes que eu tenho, tá? Então, isso é estequiometria. Então, para trabalharmos estequiometria, é necessário sempre partir de uma equação química. O que é a equação química? É a representação da reação química. Então, aqui eu coloquei uma equação química bem simples, tá? Para a gente começar o passo a passo e compreender como é feita, né, essa análise da equação química, para a gente começar a trabalhar essas proporções. Então, olha só, eu tenho aqui uma reação química onde o gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio para formar amônia. Essa é uma reação que não está balanceada. Então, uma coisa que vocês sempre precisam prestar bastante atenção é se a reação está ou não balanceada. Porque se ela não estiver balanceada, a gente erra todos os cálculos, tá? Então, pegou uma questão, viu que é uma questão de estequiometria? Olha a reação e vê se está ou não está balanceada. E se você achar que está, conta lá direitinho e vê se está certinho, tá? Porque pode acontecer também, tá? De estar errada. Então, olha só, nessa questão, nessa equação, nós temos no primeiro membro, né, no lado dos reagentes, 2 átomos de nitrogênio. E no lado dos produtos, nós temos apenas um átomo de nitrogênio, ou seja, não está balanceada. O mesmo acontece com o hidrogênio. No primeiro membro, nós temos 2 átomos de hidrogênio. E no segundo, nós temos 3. Então, não está balanceado, tá? Então, a gente precisa igualar esse número de átomos nos 2 lados da reação, né? Para obter uma reação balanceada. Então, primeira coisa, vamos começar aí pelo nitrogênio, né? Sempre seguindo aquela regrinha que eu falei na aula passada, a regrinha do macho, né? Primeiro metal, depois a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Não temos metal aqui, mas o nitrogênio é um ametal. Então, tenho 2 átomos de nitrogênio aqui. Quanto que eu vou colocar aqui na frente para ficar com 2, né? 2. Então, o coeficiente estequiométrico que eu vou colocar aqui na frente é o 2. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico, ele multiplica todos os átomos da molécula. Então, aqui eu passo a ter 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio. Se eu tenho agora 6 átomos de hidrogênio desse lado, eu tenho que igualar o outro lado também. Então, quanto que eu vou colocar aqui na frente do H2? 3, né? Porque 3 vezes 2 é 6. Agora sim, a gente tem a reação balanceada. Então, o primeiro passo é sempre esse, balancear a reação. Então, a partir dessa equação química balanceada, a gente pode dizer o seguinte: uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio, formando
2 moléculas de NH3. Então, percebam que eu estou falando de moléculas. Aí vocês imaginam uma molécula de N2 reagindo com 3 de H2, formando 2 de NH3. É algo muito pequeno, moléculas, né? Então, na química, sempre que a gente falar de estequiometria, a gente vai trabalhar com uma quantidade química, né? Que é um mol, que a gente ainda não falou, né? Mas vamos passar a falar a partir de hoje, que é o mol. A gente pode falar, então, para melhorar, que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3, ok? Mas o que é mol, galera? O mol é uma unidade de medida, né? Utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, né? Como átomos e moléculas. Então, 1 mol equivale sempre a 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Entidades que eu digo aí vai depender do que a gente está falando. Então, se nós tivermos 1 mol de moléculas, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de átomos são 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de elétrons são 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. E isso vai acontecer com qualquer coisa. Se eu tiver 1 mol de celulares, são 6,02 vezes 10 a 23 celulares. Isso é uma constante conhecida como constante de Avogadro, ok? Então, galera, o mol permite que a gente passe essa quantidade para gramas, né? Então, a gente pode fazer uma relação entre mol e gramas. Por isso que a gente vai utilizar muito mol, né? A partir de agora, porque na estequiometria a gente vai trabalhar com gramas, a gente vai trabalhar com litros, né? A gente vai trabalhar com massa, a gente pode trabalhar com volume, tá? Então a gente sempre vai utilizar essa relação entre mol e massa. E daqui a pouco a gente vai ver a relação mol-volume. Então, como que se dá essa relação entre mol e massa? Essa relação ela vai se dar pela soma das massas atômicas, né, dos átomos, dos elementos químicos presentes na molécula. Então, olha só, ferro. O ferro, ele tem massa atômica, se a gente olhar lá na tabela periódica, 56, né? Então, a massa atômica do ferro é 56U. O que é isso? U, unidade de massa atômica. É algo bem pequeno, que a gente está falando de um átomo de ferro, né? É algo minúsculo. Agora, se a gente colocar isso em mol, falar, 1 mol de ferros, então, né? Qual vai ser a massa? Aí a gente pode fazer essa relação com gramas, né? A relação de mol com massa. Então, a massa molar do ferro vai ser a massa atômica dele, que está lá na tabela periódica, em gramas. Então, olha só, se a massa do átomo de ferro é 56U, 56 unidades de massa atômica, a massa molar do ferro, que é a massa de 1 mol de ferro, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, vai ser 56 gramas. Então, por isso que a gente usa essa unidade, 56 gramas por mol, ou seja, cada mol de átomos de ferro equivale a 56 gramas. E isso a gente pode fazer também com moléculas. Então, por exemplo, a molécula de água. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Somando as massas atômicas desses átomos presentes na molécula de água, a gente tem o que a gente chama de massa molecular, que é a massa de uma molécula. Então, a massa molecular da água é a soma dos átomos presentes na molécula. Então, vai ficar 2 vezes 1, já que o hidrogênio tem massa 1, e nós temos 2 átomos de hidrogênio. Então, 2 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa do oxigênio, que é 16. Então, a massa molecular da água é 18U, 18 unidades de massa atômica. Colocando isso numa proporção maior, né, a gente pode falar de massa molar, que é a massa de 1 mol de moléculas de água, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Aí, a gente coloca essa unidade que estava em unidade de massa atômica em gramas. Então,
a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, perceberam que basta a gente usar as massas e passar para gramas, né? Assim que a gente faz a relação entre mol e massa, ok? E existe também a relação entre mol e volume. Vou falar agora, né, dessa relação quando esse sistema, né, essas moléculas, essa reação química está acontecendo na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então, é quando nós temos uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 0 graus Celsius ou 273 kelvins, né? 0 graus Celsius são 273 kelvins, ok? Então, galera, o volume ocupado por um gás na CNTP é sempre 22,4 litros por mol, ou seja, 1 mol de qualquer gás nessas condições, né, de temperatura e pressão, que a gente chama de condições normais de temperatura e pressão, por isso CNTP, 1 mol de qualquer gás nessas condições vai ocupar um volume de 22,4 litros sempre. Então, a gente pode sempre fazer as seguintes relações. 1 mol equivale, né, em massa, a massa molar, né, que a gente vai calcular sempre somando as massas dos átomos, né, presentes na molécula, e a unidade vai ser gramas por mol. Em volume, na CNTP, quando a gente tiver substâncias gasosas, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás sempre será 22,4 litros, ok? E em número de moléculas, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? Ou, se a gente estiver falando de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. É sempre constante, sempre igual, tá bom? Então, vamos fazer uma questão aí. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 miligramas de ácido acetil salicílico. Tá faltando aí os acentos, tá, galera? Não tinha reparado nisso, tá? Mas foi um erro aí de formatação. Considerando a massa molar de C9H8O4, que é o ácido acetil salicílico, que tem massa molar 180 gramas por mol, então essa questão já nos forneceu a massa molar, mas se ela não tivesse fornecido, era só a gente somar, né, as massas de todos os átomos presentes na molécula. Então, ia ficar 9 vezes a massa do carbono, mais 8 vezes a massa do hidrogênio, mais 4 vezes a massa do oxigênio. Ok? Então, considerando a massa molar do ácido acetil salicílico sendo 180 gramas por mol, e o número de Avogadro, né? 6 vezes 10 a 23, qual o número de moléculas da substância ingerida? Na substância ingerida. Ou seja, nós queremos saber qual é o número de moléculas presentes nesse comprimido que contém 45 miligramas de ácido acetil salicílico. Então, quantas moléculas de ácido acetil salicílico temos nesse comprimido, ok? Então, a questão já nos deu um dado muito importante, que é a massa molar. O que é a massa molar? É a massa de 1 mol da substância. Então, ó, massa molar do ácido acetil salicílico é 180 gramas por mol, ou seja, 1 mol contém 180 gramas, né? Equivale a 180 gramas. Então, 1 mol são quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, em 180 gramas, que equivale a 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Em 45 miligramas, teremos quantas moléculas? É isso que a gente vai fazer. Essa análise bem lógica, né? Então, olha só, 45 miligramas é a mesma coisa que 0,045 gramas, né? Basta dividir por 1000 para passar de miligramas para gramas. Então, dividindo aí por 1000, temos 0,045 gramas. Então, se a massa molar
do ácido acetil salicílico é 180 gramas por mol, significa que 1 mol equivale a 180 gramas. E 180 gramas, então, possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ok? Então, nós podemos fazer essa relação aqui. Se 180 gramas equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do ácido acetil salicílico, 0,045 gramas, que é a quantidade presente no comprimido, né? Equivale a quantas moléculas? Então, basta fazer uma regrinha de 3, multiplicar cruzado. Então, 180 vezes x é igual a 6,02 vezes 10 a 23 vezes 0,045, né? O que vai dar para a gente aí, então, 180x igual a 0,27, mais ou menos, né? Vezes 10 a 23. Isso dividido por isso vai dar 1,5 vezes 10 a 20. Então, a resposta correta aí é a letra A, tá bom? Exemplo 2. Agora a gente vai fazer um exemplo com volume, ok? Nas condições normais de pressão e temperatura, CNTP, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é de... Galera, olha só. Então, a gente tem um gás nas condições normais de temperatura e pressão. 1 mol de qualquer gás nessas condições ocupa um volume de 22,4 litros. Não é isso? Então, olha só. Eu tenho que saber quanto que é 1 mol de monóxido de carbono. Porque eu sei que 1 mol desse gás nessa condição ocupa 22,4 litros. 10 gramas vai ocupar quanto? Então, eu preciso saber qual é, né, a quantidade desse gás aí, quanto que é 1 mol desse gás em massa. Então, 1 mol, né, de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então, a gente precisa saber quanto que é 1 mol de monóxido de carbono em gramas. Como que a gente passa de mol para gramas? Sempre fazendo massa molar. Então, o nome já diz, massa molar. Passa de massa para mol ou de mol para massa, tá? Então, massa molar do CO, basta somar a massa atômica, as massas atômicas de todos os átomos presentes na molécula. Então, o carbono é 12 e o oxigênio é 16. 12 mais 16, 28. Então, a gente tem aí uma massa molar de 28 gramas por mol, tá bom? Se 1 mol, então, são 28 gramas, 28 gramas de monóxido de carbono ocupa um volume de 22,4 litros. Então, 10 gramas vai ocupar quanto? Multiplica cruzado, regra de 3, né? Então, 28 vezes x, 28x, é igual a 22,4 vezes 10, que dá quanto aí? 224, né? Então, 224 dividido por 28 dá 8 litros. Então, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é de 8 litros, tá bom? Então, galera, continuando aí, né, nas proporções presentes na reação, das substâncias presentes na reação, vamos falar um pouquinho das leis ponderais, que são as leis que regem as reações químicas, tá? Então, existem 2 leis que são importantíssimas para a gente compreender a estequiometria, que é a lei de Lavoisier, conhecida na química como a lei de conservação das massas. Nós falamos dessa lei na aula passada, tá? O que essa lei diz pra gente? Que a soma das massas das substâncias, né, presentes na reação química no lado dos reagentes tem que ser igual à soma das massas das substâncias do produto. Então, a soma das massas dos reagentes deve ser sempre igual à soma das massas dos produtos. E a gente pode ver isso nessa reação química que a gente já balanceou lá na frente. Isso sempre vai acontecer quando a reação estiver corretamente balanceada, tá bom? Então, olha só. Nós temos aqui, olhando para essa reação, que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia, não é isso? Passando essas proporções para massa, ou seja, passando de mol para massa, o que a gente tem que fazer? Massa molar. Sempre que a gente quiser passar
essa proporção em mol para massa, a gente vai fazer massa molar. Então, quanto que é 1 mol de N2 em massa? Quanto que são 3 mols de H2 em massa? E quantos são 2 mols de NH3 em massa? É o que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem que fazer a massa molar dessas 3 substâncias. Então, massa molar do N2 é só fazer 2 vezes a massa do nitrogênio. 2 vezes 14, 14 é a massa do nitrogênio, dá 28 gramas. Massa molar do H2 é só fazer 2 vezes a massa do hidrogênio, então 2 gramas. E a massa molar do NH3, a gente soma, né, as massas de todos os átomos, então eu tenho 1 nitrogênio, então 14, mais 3 vezes a massa do hidrogênio, 3 vezes 1, 17. Então, achamos aí a massa molar das 3 substâncias presentes na reação. Vamos fazer agora, então, essa proporção que está em mol em massas, ou seja, 1 mol de N2 são quantos gramas de N2? Vimos aqui que a massa molar dele é 28 gramas por mol, ou seja, 1 mol são 28 gramas. Então, temos aí 28 gramas para o N2. E a massa do H2? O H2, né, nessa reação, nós temos 3 mols. 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2. A massa molar do H2, nós vimos que é 2 gramas por mol, ou seja, 1 mol são 2 gramas. Então, 3 mols vão ser o quê? 2 vezes 3, né? Que é a massa molar dele vezes 3. Então, temos aí 6 gramas de H2. E NH3 são produzidos 2 mols de NH3 nessa reação aí, né? Se a massa molar do NH3 é 17 gramas por mol, então 2 mols vão ser quanto? 34 gramas, ok? Então, a gente fez aí essa relação em massa. É a mesma relação, só que agora passando para massa, tá bom? Percebam, então, que a soma dos reagentes, das massas dos reagentes, ó, 28 mais 6, dá quanto? 34 gramas. É igual à soma das massas dos produtos, que também é 34 gramas, né? Então, isso sempre vai acontecer quando tivermos uma reação devidamente balanceada, correta, tá bom? E por isso que a gente precisa sempre balancear a reação química. E a outra lei é a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, que diz que as massas dos elementos envolvidos nas reações químicas são proporcionais. Então, olha só, temos aí, né, como vimos na questão anterior, 28 gramas de gás nitrogênio, que é 1 mol, né? Reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, que são 6 gramas, produzindo 34 gramas de NH3, né? Se a gente divide, né, essas proporções, então, por exemplo, se eu tenho reagindo 28 gramas de N2, esses 28 gramas reagem com 6 gramas de H2, produzindo 34 gramas de NH3. Mas e se eu reagir apenas 14 gramas de N2? Aí eu vou reagir esses 14 gramas com apenas 3 gramas de hidrogênio e vai ocorrer a produção de 17 gramas de NH3. Perceberam que as proporções são constantes? Ou seja, se eu dividir um reagente, eu vou dividir todo mundo da reação. Se eu multiplicar, se eu multiplicasse por 2, eu teria que multiplicar todo mundo da reação, tá bom? Então, 14 gramas de N2 reage com 3 gramas de H2, produzindo 17 gramas de NH3. E percebam que as massas continuam se conservando. A lei de Lavoisier continua sendo aplicada, ó. 14 mais 3, 17, né? Então, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, vamos para uma questão, galera. Olha só. Quantos mols de NH3 são obtidos a partir de 4 mols de N2? Ó, prestem atenção no que a questão está pedindo. Eu quero saber quantos mols de NH3, né, são obtidos, estão sendo produzidos a partir de 4 mols de N2, que é um reagente. Então, vamos analisar. De acordo com a equação química balanceada, né, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3, não é isso? A questão está falando, né,
de duas substâncias presentes na reação, o NH3 e o N2. Então, eu vou olhar apenas para essas duas substâncias. Ó. 1 mol de N2 produz 2 mols de NH3. Então, quantos mols de NH3 serão produzidos a partir de 4 mols de N2? Então, olha só. Eu quero saber quantos mols de NH3 é o que eu quero calcular. Então, eu vou chamar de X. Serão produzidos a partir de 4 mols de N2, ok? Então, a gente vai fazer essa proporção. Se 1 mol de N2 produz, né, 2 mols de NH3, 4 mols de N2 vai produzir quanto de NH3? É o que eu quero saber, é o que eu quero calcular. Então, é o X da minha reação. Multiplicando o cruzado, ó, 1 vezes X, X é igual a 2 vezes 4, que é 8. Então, 8 mols de NH3 serão produzidos quando 4 mols de N2 reagirem com o hidrogênio, tá bom? Então, a gente sempre olha para quem a questão está pedindo. Qual é a relação que a questão está fazendo? Ela está fazendo a relação aqui entre nitrogênio e amônia. Então, eu tenho que olhar a proporção existente entre nitrogênio e amônia, tá bom? Mais um exemplo aí, ó. Quantos mols de H2, ó, agora nós estamos falando de H2. Quantos mols de H2 serão necessários para a obtenção de 15 mols de NH3? Ó, está fazendo a relação entre H2 e NH3. Vou olhar para esses dois aqui. Então, a gente sabe, ó, que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Só que eu vou olhar só para H2 e NH3, ó. 3 mols de H2, né, produz 2 mols de NH3. Então, quanto de H2 será necessário para produzir 15 mols de NH3? É o que a questão está pedindo. Então, a proporção é a seguinte. Se 3 mols de H2, né, produz 2 mols de NH3, então, quanto de H2 eu vou precisar para preparar 15 mols de NH3? Cruza, né? Multiplica cruzado. 2 vezes X, 2X, é igual a 3 vezes 15, que é 45. X, então, é 45 dividido por 2, que dá 22,5 mols de H2, tá bom? E um exemplo 5 aí. Qual a massa de N2 necessária para produzir 100 gramas de NH3? Percebam que agora está diferente, né? Nos dois exemplos anteriores, nós fizemos as relações em mol. Agora, a gente vai ter que passar de mol para massa, porque a questão está pedindo massa, ok? Então, primeiro a gente faz a relação em mol, depois a gente faz a relação em massa. Então, olha só. Qual a massa de N2, a massa desse aqui, né, desse reagente, necessária para produzir 100 gramas de NH3. Então, pela proporção estequiométrica aí da reação, nós temos que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Mas a gente não quer essa proporção em mol, a gente quer a proporção em massa. Como que passa de mol para massa? Fazendo massa molar. Muito bem, né? Então, massa molar do N2, nós já fizemos anteriormente, só repetir aqui, né? Massa molar do N2, 28 gramas por mol. Massa molar do H2, 2 gramas por mol. E a massa molar do NH3, 17 gramas por mol. O que significa isso? Que 1 mol de N2 são 28 gramas, né? Então, a gente tem aqui 28 gramas de N2. Reagindo com 3 mols de H2. Se 1 mol de H2 são 2 gramas, 3 mols vão ser quanto? 6 gramas. E a massa molar do NH3 é 17 gramas por mol. Então, se 1 mol são 17, 2 mols vão ser quanto? 34 gramas, ok? E agora a gente bota o que a gente quer saber. Eu quero saber a massa do N2, então vai ser o meu X, não é isso? Necessária para produzir 100 gramas de NH3. É isso que eu quero saber. Então, a gente vai fazer a proporção utilizando esses dados do N2 e do NH3. Então, olha só,
28 gramas de N2 produz 34 gramas de NH3. Quanto de N2, então, vai produzir 100 gramas de NH3? Multiplica cruzado. Então, 34 vezes X é igual a 28 vezes 100. Então, a gente vai ter 34x igual a 2.800. 2.800 dividido por 34, 82,35 gramas de N2. Tá bom? Agora, vamos fazer algumas questões, né, de vestibulares para a gente praticar um pouquinho, né? Então, olha só. Fosfogênio, que é o COCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, que é o HCl, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte por causa disso. Já foi até usado como gás de guerra. A equação química dessa reação é fosfogênio reagindo com água, formando CO2 mais 2 de HCl, né? Se uma pessoa inalar 198 miligramas de fosfogênio, a massa de ácido clorídrico em gramas que se forma nos pulmões é igual a quanto? Então, olha só. Primeira coisa, peguei uma questão de estequiometria. Vou olhar, né, se essa reação está balanceada. Então, um carbono aqui, um carbono aqui. Ok. 2 cloros aqui, 2 cloros aqui. Ok. 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Ok também. E 1 com mais um oxigênio, né? 2 oxigênios aqui, 2 aqui. Show! Essa reação está balanceada. Então, não preciso me preocupar em balancear. Já vou para a próxima etapa, que é fazer as proporções em mol, ok? Então, vamos fazer as proporções em mol aí. Nós temos que 1 mol de fosfogênio produz 2 mols de ácido clorídrico. A questão está pedindo essa proporção entre fosfogênio e ácido clorídrico. Ó. Se uma pessoa inalar 198 miligramas de fosfogênio, a massa de ácido clorídrico em gramas que se forma nos pulmões é igual a quanto? Então, ele está falando de fosfogênio e ácido clorídrico, né? Então, pela proporção estequiométrica da reação, 1 mol de fosfogênio produz, né, 2 mols de ácido clorídrico. Só que a questão não quer essa proporção em mol, quer a proporção em massa. Como que a gente passa de mol para massa? Fazendo massa molar. Sempre que quiser passar de mol para massa ou massa para mol, massa molar. Massa molar a gente faz somando as massas atômicas de todos os átomos presentes na reação e a unidade é gramas por mol. Então, massa molar do COCl2 é a massa do carbono, que é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16, mais 2 vezes a massa do cloro, que é 35,5. Então, a gente tem aí um resultado de 99 gramas por mol, ok? E a massa molar do ácido clorídrico é a massa do hidrogênio mais a massa do cloro. 1 mais 35,5 dá 36,5 gramas por mol. Passamos para mol, agora é só fazer essa proporção que estava, passamos para massa, né? Agora é só fazer essa proporção que estava em mols para massa. Então, 1 mol de fosfogênio é quanto? 99 gramas, né? Que vai produzir 2 mols de ácido clorídrico, que é quanto? Se 1 mol é 36,5, né? 2 mols vai ser 2 vezes 36,5, que é 73 gramas de ácido clorídrico. Então, olha só, 99 gramas de fosfogênio produz 73 gramas de ácido clorídrico. A questão quer saber quanto que será produzido de ácido clorídrico a partir, né, de 198 miligramas de fosfogênio. Só que a questão quer o resultado em gramas. Então, a gente vai passar esse miligrama para grama, né? Então, 198 miligramas é a mesma coisa que 0,198 gramas. Então, se 99 gramas de fosfogênio produz 73 gramas de ácido clorídrico, 0,198 gramas de fosfogênio vai produzir quanto de ácido clorídrico, né? Multiplica cruzado. Então, 99x é igual a 73 vezes 0,198, que vai dar aí para a gente
0,146 gramas de ácido clorídrico, que é a mesma coisa, ó, se a gente passar para a notação científica, anda com a vírgula uma casinha para cá, ou seja, a gente tem 1,46 vezes 10 a menos 1 gramas de ácido clorídrico sendo produzido, tá bom? Mais um exemplo de vestibular aí, e o nosso último exemplo será uma questão do Enem, tá bom? Então, vamos fazer mais essa questão aqui da PUC, e o nosso próximo exemplo já é uma questão do Enem. Sob condições apropriadas, gás acetileno, que é o C2H2, e ácido clorídrico reagem para formar cloreto de vinila, que é o C2H3Cl. Essa substância é usada para produzir policloreto de vinila, que é o PVC. Plástico, e foi considerada recentemente carcinogênica. A reação na formação do C2H3Cl pode ser representada pela equação C2H2, né, gás acetileno, reagindo com ácido clorídrico, formando aí o cloreto de vinila, que é o C2H3Cl. Quando se obtém 2 mol de cloreto de vinila, o volume de gás acetileno consumido na CNTP é igual a quanto? Então, olha só, ele está falando da obtenção de 2 mols de cloreto de vinila. E ele quer saber o volume de gás acetileno que foi consumido, ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer, ver se a reação está devidamente balanceada, né? Então, nessa reação, temos 2 átomos de carbono aqui e 2 átomos aqui, ok? 3 átomos de hidrogênio aqui, 3 átomos aqui, ok? 1 átomo de cloro aqui, 1 átomo de cloro aqui, ok. Então, temos aí a reação balanceada, tá corretinha? Então, a gente não precisa mexer, ok? Então, galera, se eu tenho, né, a produção de 2 mols de cloreto de vinila, quanto será necessário de acetileno, que é o C2H2? Pela proporção estequiométrica da reação, olha só, 1 mol de acetileno reage com 1 mol de ácido clorídrico, formando 1 mol de cloreto de vinilo, ou seja, eu preciso de 1 mol de acetileno para produzir 1 mol de cloreto de vinilo, né? Então, a gente tem essa proporção estequiométrica. Se 1 mol produz 1 mol, para produzir 2 mols, eu preciso do quê? 2 mols, né? Não precisa nem fazer a conta. Eu fiz a conta aqui só para vocês verem, né? Mas nem precisa, né? A gente pode fazer isso de cabeça. Então, se 1 mol produz 1, 2 produz 2, ok? Então, serão necessários aí 2 mols de gás acetileno para produzir 2 mols de cloreto de vinila. Mas não é isso que a questão está falando. A questão está pedindo o volume de gás acetileno consumido. Então, se foi consumido 2 mols de gás acetileno, qual é o volume ocupado por 2 mols? Se a gente tem aí essas condições normais de temperatura e pressão, né? A reação está ocorrendo nas CNTP, então 1 mol de qualquer gás vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então, se 1 mol ocupa 22,4 litros, 2 mols vai ocupar quanto? Né? Também nem precisaria fazer a conta, né? Dá para fazer de cabeça. Então, a gente tem aí o dobro, 44,8 litros, ok? E para terminar nossa aula, vamos fazer uma questão do Enem, que diz o seguinte: no Japão, um movimento nacional para a promoção de luta contra o aquecimento global leva ao slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando o processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, que é o C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de quanto? Então, a gente quer saber quanto que um japonês precisa deixar de queimar de butano, né, C4H10, para deixar de produzir 1 quilo de gás carbônico.
Então, o que a gente precisa saber? Quanto de C4H10 produz 1 kg de CO2, né? Qual é a massa de C4H10 que, quando queimada, produz 1 kg de CO2? É isso que a gente tem que saber. Então, olha só, o primeiro passo dessa questão é montar a reação de combustão, não é isso? Do C4H10. Então, a questão ela não deu essa reação aqui, né? Eu que coloquei ela aqui, mas a questão não deu. Mas nós vimos nas aulas passadas que para combustão acontecer, a gente precisa de um combustível e um comburente. Nesse caso aí, quem é o combustível? C4H10. Quem é o comburente? O O2, né? O gás oxigênio. Sempre vai ser o comburente das reações de combustão. E o produto formado vai depender se a gente tem uma reação completa ou uma reação incompleta. Nesse caso, a questão já diz que o produto formado é o CO2. Então, é uma reação de combustão completa, que vai produzir CO2 e água. Ok? Então, a gente chega nessa reação. C4H10 mais O2 produzindo CO2 e água. Não coloquei a reação balanceada, então vamos balancear. Olha só, 4 átomos de carbono desse lado precisa igualar. Então, vou botar 4 do outro lado, ok? 10 hidrogênios desse lado tenho que igualar. Então, vou botar 5 aqui para igualar 10. Então, agora eu fiquei com quanto de oxigênio desse lado? Ó, 5 vezes 1, 5. Mais 4 vezes 2, 8. Ou seja, nós temos um total de 13 oxigênios aqui. Quanto que eu vou colocar aqui para ficar com 13, né? Eu já tenho 2 aqui. Quanto que multiplicado por 2 dá 13? Seria 6,5, né? Só que eu não posso pegar aqui e colocar 6,5. Então, a gente bota 13 sobre 2, que é a infração, né? 13 dividido por 2, 6,5. Tá bom? Então, a gente tem essa reação química balanceada. Ou seja, 1 mol de C4H10 produz 4 mols de CO2, não é isso? Só que a gente não quer essa relação em mol, a gente quer a relação em massa. Então, como é que a gente faz para passar essa relação que está em mol para massa? Massa molar. Então, qual é a massa molar do C4H10? 4 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 10 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, a gente tem aí uma massa molar para o C4H10 de 58 gramas por mol. E a massa molar do CO2 vai ser 12 mais 2 vezes 16, ou seja, 12 mais 32, que dá 44 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de C4H10 são 58 gramas. E 4 mols de CO2 vai ser 44 vezes 4, que dá 176 gramas. Então, fazendo essa relação aqui em gramas, nós temos que 58 gramas de C4H10 produz, né, 176 gramas de CO2. Então, quanto de C4H10 vai produzir, né, 1.000 gramas de CO2, que é 1 quilo, que é o que a questão está pedindo para gente. Então, multiplicando o cruzado, 58 vezes 1.000, 58.000, igual a 176x. 58.000 dividido por 176, 329,54 gramas de, no caso, gás butano aí, que deve deixar de queimar, né? Para deixar de produzir 1 quilo de gás carbônico por dia, né? Só que a questão deu aí as alternativas em quilos, né? A gente obteve aqui o resultado em gramas. Para passar de gramas para quilos, né? Basta a gente dividir aí por 1.000. Então, a gente tem aproximadamente 0,33 quilos de acetileno, não, gente, desculpa, de gás butano, tá? Que devem ser deixados de queimar, né? A gente precisa deixar de queimar para deixar de produzir 1 quilo de gás carbônico, ok? Então, essa é a resposta correta da questão. Vai ser a letra B, ok, galera? Então, essa foi uma aula base para estequiometria, para vocês conseguirem compreender as próximas aulas, que serão questões mais elaboradas. A gente vai passar a falar de rendimento, da reação impurezas, né, reagente excesso, ilimitante e assim por diante. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês, tá? Espero em breve poder revê-los aí na sala de aula, né?
Estou muito ansiosa para isso acontecer, mas enquanto isso a gente vai se falando, se comunicando virtualmente, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês, ok? Um grande abraço para todos, se cuidem, fiquem em casa, que eu espero revê-los em breve, tá bom? Um grande abraço.